Vamos tomar mais um cafezinho e vamos falar do calor. Vamos falar do calor, vamos lá? Bom, aqui é fevereiro, 13 de fevereiro de 2025 e tá um calor infernal, né? Deixa eu até ver aqui, Clima Campinas aqui, ó. Clima Campinas. Só pra dar um pouco, ó. Agora, às 9 da manhã, e aí esse vídeo vai sair à tarde, né? Está fazendo 25 graus com a máxima de 31. Aqui não tá tão quente, não, mas assim, a umidade tá alta, então tá uma sensação um pouco de calor. Ontem fez calor do Dedéu, do caramba, né? Vai ter máxima de 35. Estava, o clima de. Engraçado é que assim. Engraçado que existe. Cara, tem negacionista de clima. É uma coisa bizarra, né? Porque assim. Eu quero falar de calor. E aí, a primeira coisa que a gente fala assim, cara, como ainda pode, em pleno 2025, que 2024 foi o ano mais quente da história, 2023 também, e aí assim por diante, ainda existe negacionismo de clima, das mudanças climáticas, né? Porque eu lembro desde quando eu era criança. Desde quando eu era criança, eu nasci nos anos 80, né? Se falava assim, existe o efeito estufa. O efeito estufa acontece que quando o aumento de gás carbônico na atmosfera retém o calor, né? E esses modelos aí, para quem não sabe, esses modelos eles existem não é por causa do nosso aquecimento de hoje. Ele é baseado no passado, né? Na época dos dinossauros, que existiam mais carbono na atmosfera e a temperatura era mais quente, né? E aí sempre tem esses crescimentos, aí do nada tem a fixação de carbono no solo, e aí o planeta esfria, né? E a gente estava numa época de planeta frio, né? A gente estava numa época assim, digamos assim, essa época tem alguns milhões de anos, né? E aí alguém olha para aquele líquido preto saindo do solo e fala assim, e aí, se a gente pegar e usar esse líquido para como combustível, né? Existem tantas formas de você pegar energia, tipo, a gente tem uma, assim, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente tem uma única fonte de combustível na Terra, no planeta Terra, que chama, minto, é uma só. Porque você tem a energia do geotérmica, né? Que ela vem do solo, né? Que é o calor que vem do núcleo da Terra. E tem o calor que vem de cima, né? E toda energia, e aí se você já estudou termodinâmica, se você não estudou termodinâmica, você vai falar assim, véi, tá falando uma merda. Mas se você já estudou termodinâmica, a energia ela é transformada. E a gente tá sempre transformando energia. Então, a gente transforma energia o quê? Transformando moléculas. Então, aí absorvo o sol, aí eu pego o oxigênio, eu pego o gás carbônico, quebro ele e libero oxigênio e fixo carbono no solo. É isso, galera. Tipo, quem estudou termodinâmica sabe muito bem que esse modelo existe, esse modelo acontece, né? Então tem uns modelos aí, cara, que provam isso, né? Mas assim, eu não vou falar esse cafezinho aqui pra falar modelo de termodinâmica, de calor, blá blá. Eu fiquei pensando mais numa discussão que a gente teve hoje, pessoas reclamando, e pra quem não sabe, eu tenho um ar-condicionado na minha casa, né? Porque eu trabalho de casa e eu, tipo, eu desmaiei em 2023 um dia de tanto calor. Mas eu queria falar mais das burradas que. Olha, deu 3 minutos ainda pra chegar na introdução. Das burradas que a gente faz, né? Como civilização, que a gente não pensa nisso. Tipo, cara, as nossas cidades são inferninhos bem planejados, assim. Quando eu falo inferninhos bem planejados, porque são planejadas para ser infernos térmicos, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, eu falei que desmaiei em 2003, eu desmaiei mesmo. Tava trabalhando um dia. E aí eu do nada apaguei, né? Aí quando eu apaguei, eu não morava aqui nesse apartamento, né? Quer dizer, eu tinha esse apartamento, mas eu tava reformando ele. Aí eu fui pro meu quarto lá na casa que a gente tava alugando. E era mais ou menos assim, né? Campinas é uma cidade que eu admiro muito. Eu tô sendo irônico aqui. Porque tudo é o maior, né? Não, o maior shopping da América Latina, né? Aí depois desse dia que eu falei pra minha esposa, é a maior ilha de calor da América Latina. Porque imagina o shopping que recebe. Eu tava até vendo aqui a porcentagem. Em 2009, era uma das cidades com o maior número de carros por habitantes, né? Do Brasil, né? E hoje deve continuar sendo, né? Porque o transporte público aqui é uma merda. Então imagina o maior shopping da América Latina feito na cidade com o maior número de carros por habitantes. O que você vai ter? Um monte de estacionamento. E como esse estacionamento é feito? Asfalto. Asfalto é um negócio que irradia calor. Não sei se você já percebeu, assim. Sai da sua casa aí, que tem um asfalto, pisa no chão lá, assim, e vê. Agora vai para um interior onde tem bastante árvores
e vê a temperatura. Tipo, você vai ver que é mais frio. Ah, não, mas é por causa não, não é por causa da cidade, é o planejamento da cidade. A cidade é feita para ser um inferninho. E aí, isso aí, se é planejamento ou não, eu não sei. Se as pessoas. Se é só burrice mesmo, tipo, ninguém nunca parou para pensar que, tipo. E é até interessante que existe uma. Assim, quem mora no interior já vai lembrar. Tipo, existe uma mentalidade que é assim, tipo, asfalto é desenvolvimento. Não, chegou asfalto e chegou o desenvolvimento. Lá não tinha nem asfalto, né? Tipo, não, mas a rua era de calçamento. Amigo, vou te dar uma dica. Olha para sua cidade. Olha para os bairros mais ricos. O calçamento lá é asfalto ou paralelepípedo? E na maioria das cidades, aqui em Campinas, tem um bairro do Cambuí. O calçamento é paralelepípedo. Por que que na cidade rica, a cidade onde moram as pessoas que planejam a cidade, o calçamento é paralelepípedo e não asfalto? Você sabe? Eu te digo, porque paralelepípedo esquenta menos e ela absorve a água, causando menos alagamentos. Então, assim, é planejamento que botar asfalto porque é mais barato, né? E não vamos gastar dinheiro com isso, não. E aí é bom porque. Não, é mais barato, não, desculpa. É mais caro. É mais caro pro público. Por quê? Porque quem faz o asfalto é o privado. E aí o que acontece? Toda prefeitura tem esse esquema, né? Tem que recapear, e recapia. Tá, beleza. Quem que foi a empresa que recapiou? E todo ano recapia. Então todo ano a empresa paga para essa outra empresa, a prefeitura paga para essa empresa. Então esse cara aqui normalmente, esse cara aqui dessa empresa normalmente é amigo do prefeito, né? Isso tem toda empresa, né? Tipo, e a gente pede asfalto, 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 que faz o quê? Esquenta a cidade, né? E outra coisa que tem na, eu tô falando, eu tô fazendo um cafezinho aqui de falar mal das burradas mesmo, né? Outra coisa que tem, e isso eu vi em 2009, aliás, tem que responder isso meu amigo, né? Eu e um amigo meu fizemos um trabalho num bairro lá, né? Tinha uma ONG, ele coordenava, não sei o que, uma ONG ligada à minha igreja, e fizemos um trabalho no bairro que a gente plantou árvores, né? Porque a gente viu assim, pô, tem um monte de descampado, vamos plantar árvore, fazer um lugar para as crianças brincarem, não sei o que, a gente pensou nisso e fez, né, o trabalho, né? E aí deu 2 meses depois, a gente foi ao outro lado, não tinha mais árvore, tinha arrancado todas, né? Aí a gente foi conversar, falou, pô, o que aconteceu, né? Porque, pô, a gente preparou um negócio lá pra vocês arrancaram, não sei o quê. E aí veio a grande mentalidade do Brasil, né? Assim, a gente como brasileiro, a gente pensa que a gente é europeu, né? A gente acha que a gente é europeu, né? Mas quando os europeus chegaram aqui, viram assim, é tudo mato, arranca tudo, arranca tudo, arranca tudo. E essa mentalidade ficou até hoje. Até hoje a gente olha pra uma árvore, é mato, é mato, é mato, é mato, é mato. E aí a gente não planta jardins, né? Tipo, a gente não. As nossas. Ou a gente pensa nos jardins europeus, que são um bando de gramadão, né? A gente só esquece que, tipo, lá é tundra e aqui é Mata Atlântica, né? Só esquece disso. Ou lá é tundra que é cerrado, né? Ou lá é tundra que é floresta amazônica. Tipo, aqui não é tundra, não, cara. Aqui não é tundra, não. A gente tem que ter árvore, porque aqui é quente pra caramba. Entendeu? Aqui a gente tem que ter. Assim, não é aliás, é uma concepção que até a biologia mesmo já mudou, né? Se você conversar com um biólogo hoje e perguntar, a Mata Atlântica era uma mata nativa ou ela era feita para ser o jardim? Você vai saber, você conversar com um biólogo, ele vai dizer assim, tipo, olha, no começo você achava que isso aqui era feito, era natural, tipo, os indígenas só moravam aqui por um acaso do destino, e eles não, depois não, você vai dizer assim, não, essa floresta atlântica que existia, não existe mais, nessa região que eu habito, né? Ela foi planejada para ser do jeito que ela era, né? Então existia um planejamento dela ter muitas árvores frutíferas, né? Que muitas vezes a gente não olha como frutífera. Tipo, tem um cara que eu sigo no Instagram que ele faz isso e eu uso raramente o Instagram, mas eu gosto de quando eu vou ter que postar foto dos meus filhos lá pro meu pai ficou brigando comigo, né? Eu dou um scroll e aí eu olho, né? Que ele fala assim, ó, o paisagismo brasileiro, ele é totalmente voltado pro europeu, né? Ele tenta se inspirar na Europa, mas existem árvores aqui que são belíssimas, né? E ele fala também de frutas, né? Das frutas nativas daqui que muita gente nem dá bola, tipo, a gente fala só da jabuticaba, mas a jabuticaba tem um monte de prima, goiaba, não sei o que, tem um monte de fruta aí que tá aí no Brasil. Existe, às vezes é mato, a gente olha como mato, mas tipo, que ele se come, é gostoso, faz doce, né? E muitas vezes a gente nem sabe, né?
E aí, assim, a Mata Atlântica, ela era pensada, né? A floresta amazônica, ela foi pensada, né? Uma das coisas uma das coisas que eu li, tem um livro bem interessante, cara, chamado 1499. Deixa eu até ver se eu acho ele aqui, ó. Deve estar por ali. Não, não está. Não sei onde é que ele está. Deve estar. Eu tenho um monte de caixa de livro ainda guardado, né? É, 1499, que ele conta a história da América desde a formação dos continentes até o ano de 1499, que foi o ano quando o mundo acabou, segundo 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 o livro, segundo algumas tradições indígenas, né? Porque o próprio Ailton Krenak fala, né? A gente está evidenciando uma mudança climática, mas para vocês estão achando que o mundo vai acabar, mas o mundo já acabou diversas vezes. O mundo acaba sempre para alguma civilização, né? Então, para a geração, para a civilização indígena que vivia aqui e que não era tão primitiva quanto nós imaginamos, né? Eu acho que eu falei disso no meu último vídeo lá sobre conversa de tecnologia. Ela não era. A gente avalia a primitividade de uma civilização, e eu não falei disso, mas eu vou falar disso agora, baseado no conceito de progresso que ele não existe. O conceito de progresso é uma coisa inventada no século XIX, dizendo: a sociedade está evoluindo. Provavelmente, se você. Eu falei isso uma vez, eu acho que o meu melhor até achou que eu tava bêbado, né? Se você voltasse para um romano ali, para um medieval ali, século VII, e falasse que a sociedade está evoluindo, você ia apanhar, assim, levar uns tabef muito grande. Por quê? Porque o medieval ele vivia sobre as. É muito engraçado que eu vi isso no Assassin's Creed Valhalla. Se você não jogou Assassin's Creed, eu nunca tinha imaginado isso, que hoje a gente tem, a gente não tem as ruínas do Império Romano muito bem, a gente tem as ruínas no medieval, né, na Europa, né? Aqui a gente não tem ruínas basicamente, né? Dessa época, né? O romano, o medieval, ele vivia sobre as ruínas do Império Romano, né? E a gente não tem ideia disso. Então, no Assassin's Creed Valhalla é muito interessante que você viajando ali pela Inglaterra do século VIII, a gente conseguia ver as ruínas do Império Romano. Então, assim, era um povo que vivia sobre as ruínas de um grande império, né? Então, muito provavelmente eles tinham mais uma ideia de declínio civilizacional do que uma ideia de progresso. Só na Europa do século XIX que foi assim, a sociedade está evoluindo, né? Que acabou com a Belle Époque, e assim, nenhum europeu mesmo acredita mais nisso, né? Porque isso aí faz parte da Belle Époque ali do século XIX, e isso acabou em duas guerras que praticamente destruiu toda a Europa, como era conhecida ali naquela época, né? Mas voltando aqui ao assunto de aquecimento global, né? Assim, a gente não pensa nas nossas cidades, a gente não pensa em nada, a gente só tem que fazer as coisas, 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 e tem esse liberalismo burro, estúpido que existe aí, tipo, o Estado não pode intervir, o Estado não pode pensar. É como se assim, amigo, tudo bem. Se você acredita que o Estado não pode pensar nas coisas, me diz se existe algum meio centralizado de pensar. Porque volta para em toda a história da humanidade, pré-século XX, existia um conceito de tipo, tá bom, existe vamos juntar aqui um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas vai ser democraticamente ou não eleito aí, sei lá, para controlar as coisas. Esse grupo vai definir algumas coisas. Esses grupos às vezes eram ruins, né? Como algumas ataquias, ou às vezes eram bons, ali como alguns conselhos pequenos. Né? E assim, 99,9% da humanidade viviam em pequenas comunidades, onde tinha um acordo coletivo. Tanto assim, já volto aqui, e aí eu tô divagando total, porque esse cafezinho é pirado. Cara, volta e pensa, assiste 100 anos de solidão. Tem o Senso de Solidão, ele começa com. E aí eu tenho um livro ali, tá ali num cantinho ali, né, não tá aqui, né? O Senso de Solidão começa com o quê? O casal lá, o José Arcadiano, José Arcádio e Úrsula, indo pro interior, né, pra Colômbia Amazônica, e fundando uma cidade que não tinha contato com a civilização. E aquela cidade era voltada para si. E quando começa a chegar a civilização, e começa a trazer o que? A gente tem que comunicar com a cidade. Não, aí tem o problema dos liberais versus não sei quem. Eles começam a ver que tudo isso, toda a vida deles começam a ruir. Então é uma história que ela passa se eu dizer assim, qual que é o momento de auge de Macondo, é quando eles criam Macondo e quando eles têm uma vida ali calma
Tanto que não tinha cemitério. Ah, não, tem que criar um cemitério. Por que tem que criar um cemitério? Ou quando chega. Tem vários pontos que a cidade começa a ruir. Tipo, quando se cria um cemitério. É engraçado que o Bem Amado, que eu também estava assistindo esses dias, ele faz a mesma história. Cria o cemitério, aí depois do cemitério precisa do primeiro morto, né? E aí o primeiro morto, de Macondo eu não vou dizer quem que é, mas ele é uma das cenas mais lindas que eu achei no seriado, né? O enterro do primeiro morto, né? Tanto o enterro do primeiro morto, como o final do episódio, que eu não vou dizer, mas tem as borboletas amarelas, né? É lindíssimo aquilo. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Então, assiste Sem Solidão, você vai ver que é a mesma coisa, né? Tipo, quando você tem que. Quando a cidade para de pensar nela mesma e começa a pensar num projeto civilizacional que ela não comprou, ela não. Ninguém assinou um acordo aqui. Eu quero fazer parte desse projeto civilizacional da Europa do século XIX, que nem mais a Europa acredita. Que nem mais os Estados Unidos acreditam. Os Estados Unidos querem ligar o foda-se pra vocês. Então a gente tá. Por exemplo, esse aquecimento, esse calor aqui, por grande parte dele é obra do quê? Não, porque eu tenho que produzir soja, porque soja alimenta o Brasil. Amigo, qual foi a última vez que você comeu um prato de soja na sua vida? A soja que você come é pra criar ração pro gado americano, pro porco americano e pro porco que vai pra China, não é pra você. Se a gente fosse pensar na gente, pode destruir tudo isso aí, porque isso aí não traz dinheiro pro Brasil. Não traz. Isso não dá dinheiro pro Brasil. Não dá, não dá. E tem vídeo que prova isso. Parece que tá dinheiro, mas assim, é só uma balança comercial, mas esses caras não pagam imposto. O imposto deles não vai pro Estado brasileiro. Não, 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 não. É mentira, é mentira. O dinheiro tá entrando, mas não tá entrando pro bolso do povo. Tá entrando no bolso do pessoal. Então, assim, vou acabar esse meu cafezinho aqui. Esse cafezinho veio pra reclamar do calor mesmo, reclamar do monte de burrada que acontece aí. E eu falei de floresta amazônica, falei de Mata Atlântica, falei de Europa, falei de Idade Média, falei de Assassin's Creed, eu falei de um monte de coisa aí. E falei até de Gabriel Garcia Marques, que pra mim, assim, a grande verdade, assim, ó, sabe o que a gente podia fazer pra resolver o calor? E aí eu acabo com o meu vídeo aqui. A gente pega, devolve isso aqui pros índios, pros indígenas, e fala, desculpa. E vai embora. Ou fica aqui, né? Fala assim, desculpa, toma. Agora vocês que. Eu vou ficar caladinho aqui no meu canto, tá? Acabou. Pra mim é assim que se resolve o calor. Então, muito obrigado. Boa sorte com o calor aí, valeu. Pessoal que tá no Rio ali, que vai fazer 60 graus. Ai, eu tenho ar-condicionado. Obrigado, boa sorte aí. Valeu.